Olá, meu nome é Valmir, sou membro aqui da Igreja Wiener de Bauru, tenho formação em psicanálise clínica, terapia cristã e terapia com casais. E hoje nós estamos falando sobre a questão da prevenção do comportamento suicida. Na última aula nós abordamos sobre um alerta aos pais e cuidadores, sobre a ideação suicida, sobre a autoagressão, sobre a tentativa de suicídio e o suicídio já praticado, né? E agora nós vamos continuar falando a respeito dos fatores de risco para o suicídio, como identificá-los e o que fazer. Na prevenção ao suicídio é necessário saber identificar quais os comportamentos de risco. Reconhecer esses fatores é fundamental e pode ajudar tanto os profissionais de saúde, como os familiares, como os amigos, os grupos de apoio, como exemplo a igreja, a intervir precocemente e salvar as vidas. Fatores que podem aumentar o risco de autoagressão ou tentativa de suicídio entre crianças, adolescentes e jovens. Alguns deles são histórico de tentativas de suicídio ou autoagressão, por exemplo, como nós já falamos, a autolesão, a automutilação. Um histórico de transtorno mental. Às vezes a pessoa já passou por uma fase difícil, um transtorno mental, teve que passar por um tratamento, e isso muitas vezes retorna na vida dessa pessoa e ela não sabe lidar com isso. O que acontece muito nas escolas, acontece muito no dia a dia, a questão do bullying. Muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens não sabem como lidar com a questão do bullying, não sabem como lidar com essa situação e às vezes ficam deprimidos, com depressão, se isolam, se comportam de uma maneira que não é mais socialmente aceitável. Essa situação atual ou uma situação de violência intra ou extrafamiliar, aquilo que aconteceu dentro da família, às vezes um abuso verbal, um abuso sexual, pode ser dentro do seio familiar, pode ser fora da família. Às vezes um suicídio na própria família, isso pode ser um motivo, pode desencadear um dos fatores de risco ao suicídio. A baixa autoestima, que é um dos fatores que mais assim pegam na questão do adolescente, do jovem, como que ele está vivendo, aquilo que ele está sentindo, como que ele está se vendo, como que ele se enxerga. Um dos fatores também é a questão do uso de álcool e drogas. Isso tem, infelizmente, se aflorado muito no nosso país, e não só no nosso país, como no mundo. O aumento do uso do álcool, o aumento do uso das drogas. Infelizmente, pós-pandemia, isso se alastrou ainda mais. Muitas pessoas não souberam lidar com a questão do isolamento na pandemia, e isso desencadeou o uso de álcool, isso desencadeou o uso de drogas, e na consequência pode ser um dos fatores do suicídio. Outro fator é as populações que estão mais vulneráveis a pressões sociais e discriminação, tais como pessoas com comportamento homoafetivo, indígenas, negros e pessoas com situações de rua. Então esses são os fatores que podem desencadear a questão do suicídio. Identificar esses fatores como as tentativas de suicídio, autoagressão, o histórico transtorno mental, o próprio bullying, a situação de violência intra ou extrafamiliar, o histórico de abuso sexual, o suicídio dentro da família, a baixa autoestima, o uso de drogas e álcool. Isso pode desencadear fatores de risco. Identificar esses fatores é importante, porque quando identificamos esses fatores, nós sabemos como e com quem procurar ajuda, para que nós possamos ajudar essa pessoa que está com esses fatores e esses pensamentos suicidas. Um quarto ponto que eu queria abordar é a questão da mídia social e o comportamento suicida. A mídia social é um espaço que pode influenciar na autoestima e na autoimagem de crianças e adolescentes.
Por quê? Quando nós estamos dentro de uma mídia social, é um mundo muito fantasioso, é um mundo muito cheio de fantasia. E muitas vezes não se trata do mundo real, do mundo que a pessoa está vivendo. Então ela cria essas fantasias, porque ao trabalhar com essa população é importante ter uma compreensão das experiências digitais que ela está tendo, sem fazer suposições simplistas sobre o quanto isso é prejudicial ou útil. Porque quando nós falamos de uma pessoa que está boa parte do tempo da sua vida numa mídia social, nós podemos ver que ela está vivendo num mundo que não é dela. É um mundo que muitas vezes ela cria e muitas vezes se frustra com esse mundo. Traz frustrações, traz incertezas, traz inseguranças, baixa autoestima e muitas vezes é levado a pensamentos suicidas. E há muitas diferenças entre os jovens que expressam e se comunicam com os outros através das mídias, usando as mídias. Entre aqueles com comportamento suicida, essas ferramentas podem servir de meio para a disseminação de ideias, busca e troca de informações sobre o assunto, né, o assunto em pauta, que é a questão do suicídio. Né, nós podemos ver muitos relatos de pessoas que, não somente com relação ao suicídio, mas que entram em escolas e matam muitas pessoas e às vezes no final acaba tirando a própria vida, porque foram muitas informações, disseminação de ideias, busca e troca de informações sobre esse assunto. Então as mídias sociais elas fazem muito disso daí. A mídia social é onde o indivíduo pode ser seguido por centenas de pessoas. Entre aspas. Ele é seguido, mas ele não conhece essas pessoas. Ele não sabe quem são a maioria delas. Não sabem muitas vezes onde vive, o que sentem, o que são. E isso pode potencialmente reforçar o comportamento suicida de uma criança, de um adolescente e prejudicando muito a sua recuperação. Há muitas experiências online que podem estar relacionadas a este comportamento, incluindo a humilhação, o assédio, a extorsão sexual, problemas de imagem corporal e medo de exposição. E quais são esses sinais de alerta? Nós vimos lá que nós temos fatores, mas nós precisamos ter esses sinais de alerta ao comportamento suicida. Preocupação com a própria morte ou a falta de esperança. Muitas vezes a pessoa está preocupada com a própria morte ou falta de esperança com a vida. Expressões de ideias ou intenções suicidas. Preste atenção, pai. Quando seu filho estiver com essas expressões ou ideias, fique atento a isso, porque ele está com intenções de tirar a própria vida. A diminuição ou ausência de autocuidado. Muitos deixam de se cuidar, muitos deixam, às vezes, até de tomar banho. Isso pode ser um sinal de alerta a um comportamento suicida. Mudanças na alimentação, ou come muito, ou come nada. Ou hábitos de sono, não dorme, não consegue dormir. Isso pode ser sinais, né, de alertas para as crianças, os jovens, os adolescentes. Alterações nos níveis de atividades de humor. Quando a pessoa não quer mais fazer nada, ela fica o dia inteiro dentro do quarto, ela não, se praticava um esporte, não pratica mais, se ia na academia, não vai mais, se ia brincar com os seus amigos, não vai mais. E na questão do humor, quando há uma troca onde o humor começa a ficar muito ou agressivo, né, ou irritado, isso também pode ser sinais. Outro fator, outro sinal de alerta, um crescente isolamento de amigos e família. Não quer mais contato com os familiares, não quer mais contato com os amigos,
né, não quer ter mais essa vida social, não quer ter mais este relacionamento, e isso também pode ser um sinal de alerta ao comportamento suicida. Outro fator, né, sinal, é diminuição do rendimento escolar. De repente, seu filho ia bem na escola, está tirando boas notas, mas ele começa a diminuir este rendimento. Mudanças no vestuário para cobrir partes do corpo. Às vezes, as pessoas usam os vestuários porque elas estão se automutilando, se autoagredindo, vestem blusas de manga comprida, ficam de calça comprida o tempo inteiro, relutam em participar de atividades físicas, como eu relatei, às vezes praticavam esporte, já não pratica mais, né? E quando se envolvem nessas práticas do esporte, elas sempre estão de shorts, né? Elas não usam shorts, não usam roupas de banho, por exemplo, para não mostrar, né, a automutilação e a autolesão. Na próxima aula nós vamos falar sobre mitos sobre o suicídio, aquilo que é mito e aquilo que é realidade.